O conflito entre Rússia e OTAN parece estar cada vez mais próximo e, por incrível que pareça, não é por conta do conflito direto entre Rússia e Ucrânia, até porque a Ucrânia nem membro da OTAN é, e sim por conta dos países bálticos, ex-membros da União Soviética. A Estônia, por exemplo, acusando a Rússia de estar violando seu espaço aéreo, assim como outros países também já o fizeram, e a Lituânia bloqueando o acesso a um enclave extremamente estratégico da Rússia, chamado de Kaliningrado. Isso pode causar reações severas, inclusive o próprio Putin e os seus aliados já falaram isso, que vai ter algum tipo de retaliação. E esses países são membros da OTAN. Pode dar problema. A Rússia, inclusive, que anunciou que míssil continental interbalístico, o maior de todos, o mais potente de todos, vai estar pronto ainda em 2022. Se você quer saber um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição, tá, galera? É baratinho, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? E claro, se você quiser contribuir aqui para o canal, seja membro sensacional, se não só seu like, seu engajamento e comentário já tá mais que ótimo. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, como eu falei para vocês, né, num assunto mais importante do dia, a gente teve a Estônia, que é um país báltico, regiãozinha do Mar Báltico. Lembrando que Lituânia, Letônia e Estônia são dois países que são membros, eram membros, né, da chamada antiga União Soviética, tá bom? Bom, esses três países chegam no contexto pós-Guerra Fria, eles abandonam a concepção de SEI, comunidades de estados dependentes, aliados da União Soviética, e partem para o lado ocidental da força. Entram para a União Europeia, entram para a OTAN. Nesse momento, pô, galera, é óbvio, tem muita gente que fala, o Putin tem um sonho de reeditar a antiga União Soviética. É claro que esses três estados, que estão muito próximos do território da Rússia, eles se sentem ameaçados. E a garantia, pelo menos supostamente, que eles não vão ser atacados, é justamente a pertencer à OTAN principalmente, à União Europeia também, claro, mas à OTAN principalmente. Qual que é o grande problema? Segundo a Estônia, a Rússia violou seu espaço aéreo e não é a primeira vez, é a segunda vez que acontece somente nesse ano. E quando foi chamado ali os pilotos, né, para responderem, por que você está invadindo o espaço aéreo, o que está acontecendo? Os pilotos russos, eles não responderam. Foi no sudeste do território da Estônia, tá? E eles voltaram ali para a Rússia. Segundo a Estônia, como eu falei, foi a segunda vez que isso aconteceu. E mais, não é a primeira vez, a Estônia é o único país que reclama disso. Países como, por exemplo, Dinamarca e Suécia também já fizeram acusações de que a Rússia ela vem sistematicamente violando o espaço aéreo de países, inclusive os que são membros da OTAN. Isso poderia, claro, galera, violação de espaço aéreo. Se a Estônia achasse que estava correndo risco, pode, por exemplo, fazer alvejar, ainda mais que o caça ou o avião, por exemplo, não está respondendo, cara, pode alvejar. Óbvio que não vai fazer isso, porque isso abre um precedente extremamente perigoso. Pô, se alvejou, por exemplo, algum tipo de ataque ou algum tipo de avião, tripulação russa, a Rússia pode fazer algum tipo de contra-ataque também, embora a Rússia que esteja errada por estar violando o território da Estônia. Mas pior que isso, tá ligado à região de Kaliningrado. Talvez você, né, que já tenha visto o mapa mundi e fala assim, deixa eu ver onde está a Rússia aqui. Aí você vê que tem o território da Rússia, aí tem um espacinho que não é território russo e depois tem um pequeno territóriozinho ali, né? Esse pequeno territóriozinho ali chama-se Kaliningrado. É uma região hoje que dá acesso ao Mar Báltico. Um ponto importante, lá lembrando que a Rússia ela tem muita dificuldade de ter acesso a oceanos que não congelam durante o inverno. A Kaliningrado é um desses pontos, então é um ponto estratégico, inclusive comercialmente. Tem ali mais ou menos 500 mil habitantes e já chegou, hoje em dia menos, tá? A ser uma das principais potências agrícolas da antiga União Soviética. Então não é um território assim desprezível, até porque é parte da população. Só que existe os países bálticos ali no meio. Existe uma ferrovia que conecta o território russo, o restante, né, a Kaliningrado, que também pertence à Rússia. Lembrando que a Rússia anexou esse território depois da Segunda Guerra Mundial, território que pertencia aos alemães, tá? Convenhamos que quando Letônia, Lituânia e Estônia ingressaram para a União Europeia e para a OTAN, a região ficou um pouco instável, porque existiam ferrovias, comércio, enfim, que circulavam por aquele território. Então sempre teve alguns pequenos entreveios, mas nada mais grave. Nesse momento, a gente está vendo que a União Europeia acabou de aprovar, né, o 6º pacote de sanções econômicas, e dentro dessas sanções, existem alguns produtos que não podem circular na União Europeia. Pois é,
Se não pode circular na União Europeia, não pode circular pelos países bálticos, inclusive pela Letônia, que tem o trajeto da ferrovia, que abastece Kaliningrado. O que a Lituânia fez então? Inclusive consultando a União Europeia se poderia fazer isso ou não. Bloqueou o acesso ferroviário a alguns produtos, principalmente ligado a minerais metálicos e tal. Segundo a Rússia, isso é cerca de metade de toda a produção, tá sendo desabastecida agora a região de Kaliningrado, mas a Lituânia se defende, falando que, na verdade, eu estou deixando passar tudo aqui. Eu só não deixo passar o que está sofrendo sanções. Mas, por exemplo, alimentos, pessoas, se quiser ir de avião, por exemplo, enfim, aí é pro lado da Rússia. Só que é óbvio que a Rússia considera que isso está indo contra os direitos, principalmente do pessoal que vive em Kaliningrado. E falou que vai exigir uma resposta, vai ter uma retórica, inclusive com movimentos hostis, sem precisar exatamente quais são esses movimentos hostis contra a Lituânia. E lembrando que a tendência é que fica ainda mais perigoso. Por quê? Porque a União Europeia não parou nessa sanção. Muito possivelmente vai ter sanção ao carvão, vai ter sanção a outros combustíveis fósseis, a outros produtos. E aí, a ferrovia, por exemplo, que abastece Kaliningrado, também vai ser sancionado com esses outros produtos? Não é só metade que vai ser cancelado, é 70%, 80%? Vai desabastecer aquela região? Qual que é o grande problema? Se a Rússia fizer algum tipo de movimento hostil, a OTAN ela pode convocar o artigo 5º da Constituição e obrigar os outros países membros da OTAN a dar uma resposta para a Rússia. Então a Rússia ataca, por exemplo, os países bálticos, eles têm, até por Constituição da OTAN, o direito de convocar o exército da OTAN. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, toda a força da União Europeia. Percebe o problema? E aí, isso está sendo muito analisado pela Rússia. O Peskov já falou sobre isso, aliados do Putin já falaram sobre isso, mas algum tipo de resposta vai ser dada pelos russos. Depende do nível de agressividade, a gente pode ter o início de um conflito entre OTAN e Rússia. É com certeza um momento bastante delicado. Claro, torço eu pela diplomacia e que consiga resolver, né, entre Rússia e OTAN, entre Rússia e União Europeia, entre Rússia e Lituânia, o principal país que vai ser alvo aí de ataques possíveis dos russos, uma solução pacífica para o conflito. Lembrando que a Rússia também vem aumentando seus gastos militares. O Putin falou recentemente que nesse momento de aflição, necessidade de defesa, dificuldade de respeito aos limites e fronteiras, a Rússia vai aumentar o seu poder bélico. E aí anunciou, né, que vai lançar ainda em 2022, para ser utilizado em larga escala, o chamado Sarmat, que segundo a Rússia é o míssil mais potente e com maior alcance do mundo, tá? Ou seja, é um míssil balístico intercontinental que vai ter capacidade de atacar alvos a longas distâncias. Óbvio que a Europa Ocidental, OTAN como um todo, vai se sentir cada vez mais ameaçado. O Zelensky, que tinha falado no passado recente, né, que estava no momento de um pouco mais calmaria, embora Severodonetsk, Lysychansk, até Kramatorsk, região de Donbass, ainda seja alvo de ataques constantes, então que esse movimento de calmaria é só um sossego antes da tempestade, porque muito possivelmente na quinta e na sexta-feira vai ser decidido, aí sim, finalmente, o ingresso da Ucrânia na União Europeia. O Putin falou que não vê nenhum problema, porque é um bloco econômico não militar, mas o Zelensky disse que a partir do momento que tiver realmente o ingresso, a Rússia vai partir para cima. Pode começar agora pelos países bálticos e depois acabar na Ucrânia. O que você pensa? Vai ter uma solução pacífica para esse conflito em Kaliningrado? Quem está errado? Lituânia de bloquear, mas respeitar as sanções econômicas? Ou a Rússia de querer atacar a Lituânia por conta desse bloqueio? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.